Olá, mestre Mário. Saudações de paz, amor cósmico Saudações. para todos nós. Seja muito bem-vindo. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal se conectar. Uns minutinhos não, um minutinho. Para o pessoal entrar. Enquanto isso, acho que eu estou ouvindo um sonzinho aí, né? Dá para ouvir? Sim. Que bom. Estou ajeitando aqui um pouquinho mais a câmera. Maravilha. Você consegue visualizar também as perguntas do pessoal por aí? Eu estou conseguindo. Não Legal. Uhum. estou conseguindo ver as pessoas entrarem. Você Eu também? tenho que usar óculos. Sim, dá para perceber sim. Dá para ver. Boa noite a todos. Beleza. Eroni. Seja bem-vinda, Eroni. Que bom. Natália. Maravilha. Juliana. Yes. Saudações a todos. Como é que tem sido a sua experiência com essas lives, Alessandra? É um desafio, né? Eu falei até agora com a minha filha, ai, eu vou virar youtuber. Porque eu curto essas coisas, eu só não curto a parte técnica, mas estar falando, eu gosto. Eu adoro falar, Que legal. conversar. Então, tá indo muito bem. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Preciso me Ó, acostumar com a falando câmera, nela, olha né? lá, Letícia. Oi, Letícia. Olha eu aqui. Já já tô em casa. Maravilha. Que bom. Vamos lá, então? Vamos começar? Tranquilo, tranquilo. Para quem está entrando agora, né? Tem um aviãozinho aí embaixo, do lado direito. Vamos compartilhar o vídeo, a live, porque essa live ela é de extrema importância nesse momento que nós estamos passando. É só dar uma clicadinha ali naquele aviãozinho lá embaixo e compartilhar com algum amigo ou com alguns amigos. E aí vamos disseminar palavras que ajudarão muito nesse momento, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, neuropsicóloga, psicanalista e sou também especialista em terapias em medicina integrativa, né? Terapias integrativas. E para mim está sendo assim uma honra. Eu estou muito feliz mesmo. Nossa, o meu coração está assim transbordando de alegria por ter aqui conversar com vocês juntamente com o mestre Mário. Mestre Mário, além de um grande amigo, parceiro, professor exclusivo da Escola de Terapias, Alessandra Soares, mestre Mário é o meu mestre. O que eu sei sobre Reiki, Teramá e tudo mais, barras de Axis, foi através do mestre Mário, meu mestre. E, e é até engraçado, né? Eu gostaria de apresentá-lo de uma forma muito simples, né? Porque mestre Mário é muito simples. Mas para eu discorrer o currículo do mestre Mário, eu passaria a live toda aqui. Não tem como. O mestre Mário, ele é iniciado em 12 sistemas. Ele é mestre em 12 sistemas. E ele é o presidente da Aliança Reiki Desenhos. E quem é o mestre Mário? Fala pra gente, mestre Mário. É, é bastante interessante. A gente, Vou dificultar mais. Em uma palavra. um aventureiro de consciência. Eu gosto de Uhum. aventura de consciência, né?
Todos nós estamos nessa aventura de consciência que é a vida, para expandir a nossa consciência das infinitas possibilidades que somos, né? E esses 12 sistemas de Reiki me proporcionou saber disso. Saber o quanto nós podemos, o quanto nós sabemos e o quanto nós amamos, né? Em infinitas possibilidades de viver tudo isso. E o Reiki, ele é a energia vital que possibilita essa expansão de consciência. Eu creio que muitas pessoas que estão agora nos vendo lembram das aventuras que percorreram durante o nível 1 de Reiki, durante o nível 2 de Reiki, nível 3, e o quanto que a vida foi dinamizada, né? Quanto que a vida foi dinamizada, quantos ajustes foram feitos para que nós possamos redescobrir a nossa essência, né? Então, com a energia vital que o Reiki é, a palavra Reiki já fala isso, você consegue ter vitalidade para se redescobrir, né? E ser, né, a sua verdadeira essência. Então, isso se resume o que nós proporcionamos com os nossos cursos de Reiki. Fazer com que cada um que adentre esse caminho possa receber as ferramentas para que possa trabalhar com a manifestação, a sincronização da energia vital cósmica universal, para que possa expandir a consciência de quem é, lembrar quem é e exercer isso aqui, criando a sua própria realidade, né? A realização do seu self, a realização do seu ser. E quando você faz isso, você dá exemplo para que outros possam fazer também, né? Ser também. Então, é uma linhagem infinita de pessoas que estão vivendo uma vida plena de infinitas possibilidades de crescimento. É só você aceitar. E aí você promove. Você promove essas redescobertas de si e também da onde você pode chegar, até aonde você pode chegar. Que aí a gente complementa infinitas possibilidades. Olha aí, acho que é Fábia subiu aqui, Fabiana. Ela tá dizendo que ela foi iniciada por você e a vida dela mudou. Mudou. Mas, mestre Mário, eu entrei em contato com a energia Reiki, né, em 2012. E o Reiki, ele fez toda a diferença. Eu fiz muitos cursos, né, dentro da minha área da psicologia e também da medicina integrativa. Mas o Reiki, ele foi assim algo que foi uma transformação. Eu acho que hoje em dia as mulheres fazem mil coisas, né, ao mesmo tempo. E assim como todas as mulheres, eu trabalho, eu estudo, tenho filhos e compra do supermercado e agenda. E o Reiki comigo, parece que eu estava sempre naquele tempo atrasada, chegando atrasada e não dando conta daquela agenda pré-estabelecida por mim. E aí, em 2012, quando eu comecei nessa jornada de Reiki, Reiki 1, já, pum, foi assim uma reconstrução de tudo. Então, eu me vejo assim, a minha vida antes do Reiki e a minha vida pós-Reiki. Porque tudo para mim, essa energia Reiki, eu estou vendo aqui muita gente, quem é reikiano vai entender do que eu estou falando. A sincronicidade dos fatos e tudo mais acaba se encaixando. Dá tempo de tudo. É tudo aqui, agora. Fica tudo tranquilo. Dá tudo certo. Hoje, já vou deixar você falar, só vou concluir aqui.
Eu até fiz no meu Stories, eu tenho um quadro que inclusive foi Mestre Mário, para quem viu meu Story hoje, Mestre Mário que pintou. Um quadro que ele fica no andar de cima na escola, que fala dos princípios. E eu tenho um outro quadro que o Mestre Mário pintou na minha sala com os princípios. E foi tão gostoso ler aquilo, sabe? Por isso até que eu coloquei no Stories, porque é exatamente aquilo que nós temos que reconstruir nesse momento agora, que é esquece a semana que vem, esquece o mês que vem, é hoje, agora, nesse minuto. E o Reiki, ele alinha tudo isso. A gente pensa que não é possível, mas o Reiki torna possível. O Reiki encaixa tudo como tem que ser, da forma que é. É incrível. Então, a minha experiência com o Reiki foi em 2012, já Reiki 1, daí já fui Reiki 2, Reiki 3, e aí foi, não parei mais, Teramai, porque o Mestre Mário não, depois nós vamos falar sobre os cursos, né? Então, a minha experiência foi essa. Mestre Mário, como que foi essa sua entrada nesse universo, visto que um dos itens do seu currículo é que você, para quem não sabe, Mestre Mário é um grande artista. É assim, para vocês terem a noção, ele foi ilustrador, é ilustrador dos livros do Paulo Coelho, né, Mestre Mário? Ele faz ilustrações de várias revistas, então ele tem esse talento. De repente, é o mestre em Reiki. E meio que eu não sei se você concilia essas duas coisas ou de repente tornou-se um hobby, né? Eu acredito que as pessoas gostariam muito de saber como que foi esse início na jornada Reiki. Conta pra gente. Maravilha, maravilha. É, pois é tudo muito mágico quando você quer é, descobrir quem você é, né? Nós chegamos aqui no planeta Terra e nós recebemos orientações, nós recebemos influências, nós recebemos até uma herança genética, né? Que vem da linhagem, ancestralidade nossa. E muitas vezes, algumas dessas heranças, a gente não gostaria de descartar, né? Ficar só com aquela parte boa da herança, né? Verdade. De antemão, eu já digo, o Reiki faz isso. Ele liberta você de tudo aquilo que não é perfeição. Porque tudo aquilo que não é perfeição, o Reiki vai lá e aperfeiçoa. Porque a energia cósmica universal, Rei, significa cósmico, universal, espiritual. E Ki significa energia vital, isso em japonês. Então, Reiki é a energia da vida cósmica, da vida universal, da vida espiritual. Então, quando você trabalha os seus canais de energia, que os mestres Reiki aprendem como fazer isso, para que os seus canais de energia possam, os nadis, né, possam captar mais energia da fonte de tudo o que é, nós começamos a viver dessa energia. Nós começamos a fazer uma substituição daquilo que nos alimentava antes por uma energia pura, vital, cósmica, que você não precisa digerir. Ela chega instantânea e energiza você totalmente. E, de alguma forma, algumas pessoas elas já vêm com essa captação de energia cósmica de uma forma mais ou menos receptiva. Quando você tem caminhos na vida, quando criança, adolescente, jovem, em busca do autoconhecimento, você facilita com que a vida, o universo, vamos colocar assim, conspire a teu favor para você encontrar o teu caminho. Então, aconteceu muito isso comigo. Eu sempre quis ter autoconhecimento, buscar conhecer tudo aquilo que toda pessoa que busca isso,
deseja entender. Da onde a gente vem, né? Para o que a gente veio, para onde a gente vai. Essas perguntas, elas ficam sempre naquele buscador, né, de autoconhecimento. E eu cheguei com dons artísticos aqui. E eu desenvolvi inicialmente a música e depois a arte de pintar mesmo, né? E por processo de ser mais intimista, por uma questão de eu casei muito cedo, então não queria muito sair, né, para longe, deixar, né, companheira e também os filhos sozinhos. Então eu peguei e falei, olha, eu acho que eu vou deixar a música para mais tarde e vou usar o meu trabalho artístico de pintura. E treinei muito com isso, trabalhei muito com isso. E sempre buscando lugares em que esse autoconhecimento, que entra pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual, pudesse ser transmitido através das minhas obras. E, ao mesmo tempo, viver dentro da sociedade. Então, para isso, eu tive que encontrar alguns portais, eu chamo de portais, que seriam editoras que trabalhavam com essas temáticas holísticas, metafísicas, espiritualistas. E aí a minha arte entrava facilmente, né? Então eu fui conquistando várias editoras, inclusive internacionais, onde o meu trabalho artístico pôde ser visto, pôde ser acoplado a conhecimentos e sabedorias de pessoas magníficas, maravilhosas, que estavam promovendo autoconhecimento na Terra, né, no planeta, em vários países. Com isso, o meu trabalho começou a ser conhecido. Mas eu sempre, sabe, músico de estúdio, você grava, né, tudo no estúdio. E o pintor, ele trabalha numa caverna, né? É num templo onde você tem que ficar ali focando para traduzir o que você tem que passar para uma capa ou para as ilustrações de uma obra. Então você tem que estar, no mínimo, purificado, ainda mais com essas temáticas metafísicas, para você poder canalizar o máximo possível do que está na obra e o que está além da obra, porque essa parte também existe. E aí, o meu trabalho começou a ser muito divulgado em capas de revistas, capas de livros, ilustrações, muitas áreas, publicidade também. Com isso, o que acontece com todos? Não adianta você só a obra. As pessoas querem conhecer o Criador. E aí é que eu tive dificuldade. Porque eu não tinha treinado em estar com pessoas. Eu fugia de pessoas. Eu fugia de pessoas. Eu queria estar tentando, o mais puro possível, né? E ver a obra pronta, como qualquer criador. Olhar para a obra e falar, ok, podemos melhorar, né? Sempre assim. Com isso, eu comecei a fazer muitas exposições. Fui levado para diversos lugares no Brasil para expor esses trabalhos. E então, aconteceu de eu ser convidado por um grande amigo, mestre, professor, a também ser iniciado no Reiki. Essa história é longa, não vai dar para a gente contar aqui, é bem longa. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o criador da obra foi lapidado pela criação da obra. Então, é como um alquimista que busca transformar chumbo em ouro, ele acaba transformando o seu chumbo interior em ouro espiritual. Então, conforme eu fui trabalhando a questão das artes, da pintura e os temas, eu fui também me autoconhecendo. E quando eu comecei a fazer o nível 1, nível 2 de Reiki, a energia vital para que eu pudesse transcender essa área do estúdio para o ao vivo, vamos dizer assim, foi muito rápido. Então, eu não conseguia sustentar uma conversa de 3 minutos, 5 minutos com alguém.
E hoje você sabe, né? Eu posso ficar falando 24 horas direto, não tem problema, não tem dificuldade nisso. Mas antes não. A minha energia ia embora em 13 minutos de conversação e eu tinha que dar uma desculpa para ir embora. Com o Reiki, eu fui começando a ter essa capacidade de poder colocar também, em termos de presença energética, aquilo que foi lapidado espiritualmente. Então, um reikiano, ele é portador de uma frequência de conexão com a fonte de tudo o que é uma forma da gente expressar o Criador, a Criadora, né? Ou Deus, Pai, Mãe, como a gente possa falar, descrever. Um reikiano, ele se capacita a ter essa energia perfeita em si durante 24 horas, com a capacidade de perdão, com a capacidade de transcender problemas, com a capacidade de se autossuperar, com a capacidade de tolerância, paciência, né? Que a maioria das pessoas não tem, porque falta energia vital. Falta energia vital para você poder... Você comentou sobre... Não, sabe como é, né? Mulheres, né? Estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, faz faculdade, atende cliente, né? Tudo ao mesmo tempo e está na boa. Então, os homens também estão ficando assim, sabia? Como assim? Os reikianos. Multimídia. Multimídia. Reiki capacita você a transcender os seus limites, devido à energia vital que você começa a capturar, a captar. Então você tem agilidade mental, emocionalmente você fica sem mimimi, não tem mimimi. Sabe? Você tem a capacidade rápida de resolução daqueles problemas que antigamente você levava uma semana, um mês, um ano para começar de novo, né? Agora Exatamente. é assim. É assim. Então, sempre eu gostaria que quem está ouvindo a gente pudesse entender que não é a sua profissão, não é o seu dinheiro, não é o número de amigos que você tem. Nada disso tem valor. O que tem valor para as pessoas é quem você é. Quem é o seu self, é o seu eu. Você pode ter uma obra maravilhosa artística, fazer músicas maravilhosas, você escrever livros maravilhosos, mas será que quando as pessoas conhecerem você, elas vão continuar achando a sua obra maravilhosa? Então, não é o que você faz, é quem você é. Quem você se torna dentro dessa alquimia interior que nós podemos fazer para um autoaprimoramento. E para isso, nós precisamos estar conectados com a nossa verdade. Verdade, veridade. E a nossa idade é eterna. Então, quando você vai buscar a totalidade que você é, você começa a lembrar, através do seu próprio DNA, todos aqueles pacotes de sabedoria que vão emergindo. E você começa a se capacitar em tudo aquilo que você focar, tudo aquilo que você olhar e falar, eu quero. Quando você trabalha com Reiki, energia vital cósmica para isso, você vai e alcança aquilo. São infinitas possibilidades mesmo. E a parte terapêutica é exatamente para aquelas pessoas que não estão conectadas ainda. Banda larga. Sabe aquela conexão que cai? Sim, Né? Aqui, por enquanto, está tudo bem, estamos sustentando. Mas se não for uma boa conexão, ela cai. A mesma coisa acontece com a energia vital das pessoas. Se elas não têm uma conexão com o seu self, uma conexão com uma vida de verdade, justa, bela, verdadeira, a conexão cai. Então, existem as desarmonias, existem as interferências. Essas interferências, ela acaba baixando a nossa energia vital, a nossa imunidade, e aí entra o desequilíbrio.
físico, emocional, mental, espiritual. Porque existe vírus em todos os níveis. Então, o que ocorre? Quando você busca amar-se, saber-se, empoderar-se, você evita tudo isso, você transcende tudo isso. Mas há necessidade, diante de tudo isso, ter humildade. A humildade de reconhecer que você ainda não reconhece. Então, o que acontece? Quando você adentra nesse caminho da energia vital cósmica universal, existe a tecnologia Reiki que faz com que os seus canais de energia, de captação da energia vital, se tornem limpos, desobstruídos. E isso tem a ver com os chakras, aquelas rodas de energia que nós temos no nosso corpo etérico. Quando esses chakras são ativados, sem medo dessa questão de estar abertos, de estar fechado, com o Reiki tudo é sincronizado, tudo é de forma bela, justa e verdadeira, ajustada. E aí a energia vital, ela começa a preencher você. E ela preenche fazendo o que nós chamamos de cura. Porque, na realidade, ela vai vitalizar todos os órgãos, vai vitalizar todos os sistemas que nós temos. E isso empodera você. Para quê? Para você conquistar aquilo que você deseja na vida. Seja físico, emocional, mental, espiritual, o que for. Então, Reiki, da forma com que a gente entende, vive e ensina, Reiki é amor, sabedoria e poder em perfeito equilíbrio. Perfeição, por amor, né? De viver a vida de forma bela, justa e verdadeira. E feliz. Uma felicidade constante. Porque o iniciado em Reiki constantemente está recebendo sempre a energia vital cósmica universal que energiza a vida dele. Então tudo fica muito mágico, belo, bonito. Perfeito, bacana. né? Perfeito. Mestre Mário, Renata, nada é por acaso, hein? Aproveitando a presença da Renata aí, meio sem querer, querendo, Renata também estará aqui fazendo uma live incrível, ela e a Bruna, sobre compostos florais, todos os produtos da Bioplane. Já está agendado, viu, Rê? Nada é por acaso. Mestre, antes de seguir aqui, deixa eu te fazer uma pergunta que estão perguntando aqui. Quando iniciamos a live, várias vezes eu falei Reiki, né? E você falou Reiki, né? Às vezes eu pronuncio Reiki, às vezes eu pronuncio Reiki. Por quê? A maioria das pessoas falam Reiki. Então estão perguntando aqui, é certo, é errado, o Reiki é o certo, o Reiki é errado, ou vice-versa. Antes de eu prosseguir aqui, o que você tem a dizer sobre isso? Orientar, né? Olha, eu sou mestre e professor de Reiki desde 1999. Então, nós estamos aí há cerca de 22 anos ensinando Reiki. E foi muito interessante que em 2006 nós fizemos um encontro nacional da nossa linhagem em Brasília. E nesse momento, sincronicamente, uma das mestras que eu iniciei foi ao Japão conhecer o Monte Kurama, onde Mikao Usui passou os 21 dias e redescobriu a conexão com essa tecnologia interior fantástica, disponível para todos. E quando ela estava lá, ela estava conversando com algumas amigas brasileiras, né, subindo o Monte Kurama, e aí o guia estava ouvindo a conversa, e elas falavam Reiki, Reiki para cá, Reiki para lá, sempre falando Reiki. Uhum. Aí o guia, ele chegou para ela e falou assim, olha, Reiki? Não, 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 não. Reiki, Reiki, não, não. Aí a gente foi descobrir por quê. É que Reiki, em japonês, se escreve com H. Você que é nível 3, né?
Você é nível Sim. 3, não é? De Reiki. Sabe o Hon Shaze Shonen? Sim. Né? Hon. O Hon se escreve com o quê? Com H. Né? Quando você fala Seihiki, você não escreve Seihiki com o Ri com R, é com H. Então, a pronúncia Reiki com R não poderia ser Reiki, só se fosse escrito com H. Né? Então, a pronúncia correta é como a gente fala, Chokurei. Né? Rei de Reiki. Né? Chokurei. A gente não fala Chokurei. Ok? E como é uma palavra japonesa, então, a partir desse momento, a gente começou a ensinar corretamente. E outra, existem muitas formas de você identificar a energia Reiki. No Japão, imagina você aqui caminhando nas cidades aqui do Brasil e às vezes você vê assim lá numa esquina, num poste, numa placa escrito assim: trazemos seu marido de volta ou fazemos amarração, certo? Já viu isso, né? Ah, Então, quando você fala reiki, reiki com H, tem muito a ver com esse tipo de energia. Não com a energia cósmica universal, quando você fala reiki, com R. Então, por isso que a partir desse evento, eu pedi para essa mestra fazer uma palestra, inclusive, para a gente, nesse encontro nacional em Brasília, em 2006. E ela apresentou, então, o Monte Kurama e também contou esse caso para nós. E, a partir daí, nós aprendemos também com uma mestra que nós formamos. Isso é uma coisa maravilhosa no Reiki. Né? Não existe uma questão de hierarquia. Às vezes você vai aceleradamente, depois você dá uma marcha ré, você estaciona, porque Reiki faz com que você seja simplesmente sincrônico. Tudo esteja de uma forma sincronizada. Por isso que normalmente não existe acidentes. Existe sincronicidade. E com pouco tempo a gente entende tudo que acontece com a gente, por que aquilo veio até nós, e com certeza a energia Reiki vai nos norteando para encontrar com aquilo que a gente tem que encontrar mesmo, né? Sem nenhum tipo de atalho indesejável. olha aí a Eli Regina de Pedreira. Tá mandando um beijo para você, boa noite. Oi, Eli, que Magnífico. delícia você aqui, um presente, viu? Gratidão. Maravilha, gratidão por estar com a gente. Mestre Mário, o pessoal também, eles perguntam em relação a os níveis. Então, nós temos o Reiki, e aí temos o nível um, o nível 2, o mestrado, Karuna Reiki. Então, como que funciona isso? Porque eu tô vendo aqui muita gente perguntando, quero fazer, é nível um, nível 2. Assim, como que funciona os níveis? Muito bem. É um conhecimento psicológico, metafísico, e também utilizado por aqueles que estão dentro do empreendedorismo da nova era e conhecem uma chave, um código, que é 21 dias. Tudo que você pratica 21 dias, o teu cérebro ele grava para sempre. Tudo que você deixa de fazer 21 dias, ele começa a não mais lembrar tão facilmente. Então, tudo que você quiser programar, tudo que você quiser deixar de uma forma plena, pratique 21 dias. Ou, se você tem algum hábito indesejado, que você não queira mais, deixe de fazê-lo durante 21 dias. Isso é uma chave que abre e fecha portas de uma forma muito interessante. No Reiki, nós passamos por esse período de 21 dias, que significa 21 dias de purificação, ou seja, do ajuste dos seus corpos físico, emocional, mental e espiritual,
para a banda larga de energia que está chegando para você, a conexão banda larga que está vindo para você, que vai fazer ajustes no seu físico, emocional, mental, espiritual. E durante 21 dias, isso vai ser intenso. Então, sempre que você passa por uma iniciação em Reiki, 21 dias é para os ajustes de purificar as suas ações e também potencializar as suas ações. Então, você passa por ajustes. Dentro desses 21 dias, eu não inicio outro nível. Exatamente para que a pessoa possa não ser sobrecarregada nos ajustes que precisam ser feitos, para ela poder entender até onde pode ir, o quanto pode ir além. Porque ela estava, de uma certa forma, limitada. Conforme você vai fazendo os níveis de Reiki, você começa a se tornar uma pessoa ilimitada. Para sempre. Para sempre. Então, o primeiro passo é nível 1, que não tem pré-requisito. Né? Não tem pré-requisito. Aí você passa pelo nível 1, a minha sugestão é sempre que você fique de 3 a 4 meses praticando o nível 1, assimilando o que é nível 1, e quando você entra para o nível 2, são outros ensinos, são outras técnicas, são outros códigos de luz que você vai aprender a utilizar, técnicas para aprimorar a sua existência. Claro, se você quiser se tornar um terapeuta Reiki, você vai ter mais ferramentas para lidar com os seus clientes. Mas fazer um curso de Reiki não significa que você tem que se tornar um terapeuta, né? Que tenha que trabalhar e curar pessoas, cuidar de pessoas. Reiki é um direito de todos. Para você ser o melhor músico, o melhor ator, o melhor médico, o melhor telefonista, o que for, entendeu? Sempre quem trabalha com Reiki, tem o Reiki, vai se destacar na profissão que exerce. Porque é natural. Você tem mais energia vital, você expande a sua consciência e você vai fazer o seu trabalho de forma muito mais aprimorada, muito mais criativa. Vai desenvolver a sua criação. Então, você traz novas dicas, novas possibilidades para aquilo que você cria. E aí você desenvolve um diferencial que é notável para sempre. Ok? E sempre aprimorando, porque o Reiki ele sempre atualiza o sistema. A energia Reiki que você recebe a partir de uma sintonização, a partir de um curso, uma iniciação, essa energia ela é atualizada constantemente. Constantemente. Então, o seu aprendizado, o seu despertar, a ativação das áreas cerebrais que ainda não estão ativas, elas começam a ser ativadas. E você começa a ser um ser muito mais completo em todos os níveis que você possa imaginar. Então, a partir do nível 1, você passa por 21 dias de purificação e, se desejar, pode fazer o nível 2. Eu aconselho 3 a 4 meses depois. Fez o nível 2, então o nível 2 é um portal. Por que é um portal? Porque o seu sistema nervoso ele já está preparado para receber as frequências energéticas de maior poder que outros sistemas de Reiki têm. São mais códigos de luz, mais tecnologias, mais técnicas que você vai aprimorando e isso vai aprimorando você. Então, isso só é possível a partir do nível 2, quando o teu sistema nervoso fica apropriado, fica preparado para as altas técnicas que vêm nos outros sistemas. Então, tem outros sistemas, como o Karuna Reiki, o Teramai Reiki, Seikin Reiki, Mahyoho Reiki, Shambhala Reiki e outros sistemas que a gente ensina também. Ok? Então, aí, cada nível desses sistemas, você vai agregando códigos de luz, que significa como se fossem letras de um alfabeto que você está aprendendo a falar. Então, você imagina que você tem um alfabeto de 24, 25 letras. Deixa eu fechar aqui.
E nós falamos tudo isso que a gente está falando, né? Escrevemos livros e tudo mais. Imagine um alfabeto que tem mais de 300 caracteres, que reunindo os sistemas de Reiki, você chega a cerca de 300 ou mais caracteres, que a gente chama de símbolos sagrados, ou códigos de luz. Ok? Uhum. Mestre Mário, eu queria. Tem 15 minutos. Tem uma pergunta da Rúbia que eu vou fazer para você, mas Sim. antes, quando eu penso em Reiki, quando eu falo em Reiki, eu vem muito na minha cabeça sobre a chamatrina, né? Perfeito, perfeito. Você acha que isso, no momento, é de crucial importância a ativação de tudo isso? O que você tem a dizer sobre a chamatrina nesse momento? E o que é a chamatrina para quem não sabe? Então, a chamatrina, conhecida dentro da área da metafísica, da fraternidade branca, do esoterismo, é a nossa chispa divina. A gente poderia chamar da nossa chispa divina. Ou seja, tudo aquilo que a gente percebe dentro da espiritualidade, que nós cremos, que nós sentimos, que tem ligação com a divindade, né? Se você acredita em uma divindade, em uma entidade cósmica que gera toda a organização do cosmos, dos sistemas solares, das galáxias, existe uma inteligência por trás disso. Essa inteligência, ela é trina, né? Nós, dentro de algumas filosofias, nós temos o Pai, Filho, Espírito Santo, né? Nós temos Binah, Keter, Shekinah, Shokimah, na Cabala. Nós temos Vishnu, Shiva e Brahma, no hinduísmo. Nós temos Osíris, Ísis e Horus. Sempre trabalhamos com uma trindade, né? Uma santíssima trindade. A chama trina é a chispa dessa santíssima trindade cósmica dentro de nós. E ela habita no nosso Sagrado Coração. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Mãe Maria, exemplificando aqui uma das filosofias, uma das religiões que nós temos no planeta. Então, no nosso Sagrado Coração, no nosso chakra cardíaco, nós temos um átomo permanente de consciência cósmica, que nós poderíamos chamar dessa chamatrina. Para que nós não fiquemos resumindo em questão filosófica ou religiosa, nós, na nossa linhagem, chamamos de amor, o aspecto criador, sabedoria, o aspecto mantenedor, e poder, o aspecto transformador. Então, dentro da nossa linhagem, Reiki é amor, sabedoria e poder em perfeito equilíbrio. Ou seja, criação, manutenção e transformação em perfeito equilíbrio e de forma sincrônica. Então, na chama trina, a chama rosa é o amor, a chama dourada é a chama da sabedoria e a chama azul é a chama azul do poder. Sempre que você ama, você vai ao encontro e fica sabendo. A partir do momento que você sabe, você diz, eu sou, eu posso. Então, o amor é aquele que nos guia e transcende o medo para que a gente possa ir ao encontro de saber. Sabedoria
do verbo sapere latim, que significa saborear. Então, nós saboreamos, vivenciamos aquilo e, com isso, adquirimos o pode. Eu posso falar sobre isso porque eu vivi. Eu posso desenvolver isso porque eu sei, eu fui saber. Então, percebe o caminho da chamatrina? O amor nos leva ao encontro da sabedoria que nos dá, por fim, o poder de sermos. Ok? Só que de nós, na nossa existência, nem sempre nós estamos com essas 3 chamas equilibradas. Nós podemos, às vezes, ser mais amor, né? Você que está nos assistindo agora nesse momento, perceba em você. Você se sente uma pessoa mais amorosa, mais sábia ou mais poderosa? Então, quando você responde para si, qual mais, você já está descobrindo que tem 2 que estão em segundo lugar e terceiro lugar. Muito bem. Essas 2 são aquelas que você tem que empoderar. São aquelas que você tem que subir para equilibrar com a primeira, que você se sentiu mais enquadrado, mais ali dentro dessa possibilidade. Quando nós trabalhamos com Reiki, ele equilibra o nosso amor, o nosso saber e o nosso poder. Então você fica com a chamatrina equilibrada. É como 3 contas bancárias, sabe? Quando você tem 3 contas que você tem que ir lá, cobrir aquela conta e pegar de uma, passar para outra e daquela para outra. Então, a sua chama mais poderosa é aquela que vai ajudar você a equilibrar as outras 2. Ok? E Reiki faz isso. Então, as pessoas crescem com o Reiki, têm um aprimoramento de vida, sendo um filho melhor, um companheiro melhor, uma aluna melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Por quê? Porque a sua chamatrina está sendo ajustada, equilibrada, estão em perfeito equilíbrio. E aí você consegue ter essa dinâmica de amar, saber e poder em perfeito equilíbrio. Sem ser... E é importantíssimo, né? Nossa, eu não imagino uma vida. Se você tem sabedoria sem poder, sabedoria sem amor, amor sem sabedoria, realmente é uma junção, é um equilíbrio, né? Nem mais, nem menos. Até para amar Equilibrado. é a hora, não é? Sim. Né? E o amor, ele exige... Olha que interessante, Alessandra. Dentro da chama, da mesma forma que nós sabemos que nós temos divisões nos 7 raios cósmicos, né? Você tem lá as cores primárias. Quando você utiliza as cores primárias e começa a mesclar, você chega às 7 cores, né? A um arco-íris de possibilidades. Imagina que dentro de cada cor do arco-íris, você tem outro arco-íris. Então, você pega lá a cor amarela do arco-íris e dentro da cor amarela tem um arco-íris, junto com o amarelo. A chamatrina funciona da mesma forma. O Reiki proporciona que o seu amor seja um amor sábio e poderoso. Ele proporciona que a sua sabedoria seja uma sabedoria amorosa e poderosa. E também que o seu poder seja amoroso e sábio. Assim, tudo que você cria, mantém e transforma é feito com equilíbrio. De uma forma equilibrada, de uma forma justa, bela, verdadeira, sem excessos e sem extremos opostos. De uma forma do caminho do meio, centrado, né? Focado, equilibrado. Isso é que faz com que as pessoas que são reikianas, elas possam demonstrar como elas ficam maravilhadas com o antes e o depois do Sim. né? Nossa, Porque é incrível, né?
acaba se autoconhecendo melhor, né? Expressando quem nós somos de uma forma mais até apropriada, né? Então, realmente é um caminho que não tem fim, porque sempre Mestre, está e atualizando. o Reiki, na verdade, ele traz a consciência, né? Porque a gente vive essas emoções, né, do dia a dia sem consciência, vive no automático. O Reiki, ele traz essa consciência do equilíbrio, principalmente dessas três junções, né? Então, eu acho que quando nós somos iniciados no Reiki, é muito mais que equilíbrio, é conscientização, é viver sentindo o que está vivendo, o que está fazendo, o que está depositando ali na vida das pessoas que convivem com a gente. É presença, é o falar no momento certo, é uma sincronicidade de certezas. Mestre Perfeito. Mário, você gostaria de falar mais uma coisa sobre a chamatrina? Sim, da mesma forma que nós temos a parte que seria perfeita, divina em nós, essa chispa divina em nós, nós temos vírus que atrapalham ela, né? Atrapalham a expressão dessa Santíssima Trindade dentro de nós, ok? Esses vírus trabalham da seguinte forma junto com a chamatrina. Quando você... o sistema social em que a gente vive atualmente, ele promove muito em nós o medo. Promove muito a culpa, o julgamento, né? E promove também a raiva. São três sentimentos que têm as mais baixas frequências que você possa imaginar. O medo, ele trava qualquer iniciativa. A culpa, ela atrai um algoz, um julgamento, para que nós possamos nos sentir desculpados, né? A raiva, ela promove a atrair o que é semelhante. Então, quanto mais raiva a gente sente, mais a gente atrai pessoas ou situações que vão levar a gente à raiva. Então, dentro do princípio da chamatrina, o amor supera o medo. A sabedoria, a chama dourada, supera a culpa. E a chama azul do poder supera a raiva. Você já viu alguém que tem poder ter raiva? Quem pode não tem raiva. Só quem não pode é que tem raiva, às vezes, né? A maioria das vezes, eu não posso aquilo, começa a ficar com raiva. Quando você pode, você não tem raiva, você não tem oposição, porque você pode. Você tem o poder. Eu posso, né? A mesma coisa é quando você sabe, você tem a sabedoria, onde que você vai encaixar a culpa? Não vai encaixar, porque a sabedoria te demonstra o porquê aquilo aconteceu, né? Como aquilo chegou a acontecer. O que levou, né? Que causas levaram aquele efeito. Então você não culpa e nem sente culpa. Você compreende, você tem a consciência daquilo. A mesma coisa é o medo. Você já viu alguma criança que não recebeu modelos paternos ou familiares de medo? Criança não tem medo. Nós ensinamos a criança a ter medo, né? Criança tem a inocência. Ela não tem medo de nada. E por quê? Porque ela vibra amor. Então, ela vai perto do bichinho, ela vai perto da pessoa com raiva, ela vai em qualquer lugar, porque ela não tem o medo ainda, ela não tem ainda aquela semente do medo. E quando as crianças chegam perto das pessoas que estão, às vezes, com raiva, com culpa ou com medo, as pessoas começam a sentir a energia do amor que elas carregam, que elas portam, e ficam melhores. Então, quando você tem amor, você dilui o medo. Você não tem medo, porque você só enxerga o amor do outro. Você enxerga a chamatrina
no Sagrado Coração do outro. Então, para que você possa treinar isso, eu estou falando aqui para todos que estão conectados com a gente, é você sempre olhar para o outro olhando para a divindade que ele é, para o ser divino que ele é. Porque assim, nada vai pegar você, nada vai vir ao teu encontro e você desconstrói aquele medo, ou aquela culpa, ou aquela raiva que possa estar está agregado àquela pessoa, ou àquela circunstância. Reiki capacita a gente a só ver o que é perfeição e atrair o que é perfeição, para que nós possamos sempre estar indo além, nas infinitas possibilidades que nós estamos descobrindo que somos, né? A partir das escolhas que a gente faz. Escolheu, não foi uma boa escolha, escolhe de novo, né? Você é livre para isso, todos nós somos livres para isso. E com o Reiki, você consegue, inclusive, curar ou aprimorar aquela escolha mal feita. Porque, lembra, energia vital cósmica universal, que está em todos os hospitais no mundo hoje em dia, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, reconstrói células, reestrutura órgãos, ativa nossos órgãos. Então, se ela é energia e faz isso com a fisicalidade, imagina essa energia, o que faz com o medo, a culpa e a raiva, que também são energias, né? Que trabalham as químicas e os hormônios dos nossos corpos. Então, o Reiki atua sobre tudo isso, físico, emocional, mental, espiritual, tudo. Então, é uma ferramenta que, do meu ponto de vista, foi feita exatamente para esse momento que nós estamos passando no planeta. Esse momento que eu estou falando é esse momento de ascensão de consciência, de transformação da nossa consciência, para que nós tenhamos uma consciência planetária, não mais tribal, não mais provinciana, não mais de nacionalidade. Porque a nossa nacionalidade é terra, né? Nós estamos prontos a estar visitando novos orbes. Nós já temos computadores, robôs em outros orbes. Nós estamos, da mesma forma como nós estamos visitando com alguns robôs outros planetas, como não perceber que aqui nós também recebemos visitantes? Então, nós temos que receber bem, né? E compreender melhor como são esses tipos de vida em outros orbes, nesses trilhões de galáxias, né? Que existe no nosso universo, sendo que ele é um de multi-universos. Bom, então, como a Reiki é a energia vital cósmica universal, a gente tem que chegar no cosmos, né? Não tem como, né? E, mestre, o Reiki, ele é uma energia. Ele não tem... as pessoas imaginam assim, é uma religião. Ele é uma energia. A Rúbia, ela fez uma pergunta que, resumindo, você é iniciado no Reiki. Você é um reikiano. Você recebe os símbolos sagrados e você é iniciado. Essa iniciação, ela está perguntando se, quando nós morremos, nós a levamos. Sim, sim. Nós estamos para comprovar que os pais reikianos podem gerar filhos que já venham com a conexão à fonte de vida, vamos dizer assim, banda larga. Então, quando você aprimora um organismo e você gera um ser, esse ser ele já vem com essa herança genética, percebe? Reiki não está nos hospitais para promover a cura, o reequilíbrio dos órgãos físicos se reequilibra. Então, o que acontece? Existe um aprimoramento daquele organismo. Esse organismo, quando ele entra numa ação nova,
ele está melhor para criar aquela ação, ter uma performance melhor. Isso acontece na gestação também. Nós estamos nos aprimorando e cada vez mais as crianças, os seres que nascem aqui, eles vêm com um aprimoramento espiritual, físico, mental maior e melhor. Então, com certeza, a gente está liberando diante da nossa vida cósmica, universal, eternamente, todas as nossas, vamos colocar assim, experiências de vida que já tivemos, quando nos sintonizamos ao Reiki de volta a essa essência, nós estamos curando, equilibrando tudo, todo o passado. Porque Reiki ele não tem limite. Ele atua em todos os planos. Inclusive, não tem tempo nem espaço. Então, todo o tempo da sua existência, quando você é iniciado em Reiki, está entrando em equilíbrio, em perfeição de novo. E aí, se você mantém, faz a manutenção, aí vem a segunda chama, que é a dourada, né? A chama a rosa da criação, do amor, a chama dourada da sabedoria, da manutenção, e a chama azul do poder, da transformação. Quando você faz a manutenção daquilo que você ativou, né? Como você faz a manutenção de um veículo, esse veículo ele pode durar para sempre. Então, o que está acontecendo hoje no planeta Terra? Nós estamos aprimorando nossos corpos, nossos veículos, para poder ganhar tempo de mais experiência aqui. E atingirmos tecnologias que sempre vêm, né? Conforme vai passando o tempo, as tecnologias são aprimoradas para que nós possamos vivenciar um futuro, uma idade de ouro fantástica que está chegando. Nós já estamos dentro dela. Então, essas possibilidades em terapias, em tecnologias, vão fazer a nossa vida para o tempo de hoje como se fosse uma vida mágica, né? Sabe aquela varinha de Harry Potter? Uau! Então, todo código de luz, todo símbolo sagrado Reiki é como uma varinha do Harry Potter, exatamente para que você possa criar e manifestar realidades mais perfeitas na sua vida e na vida daqueles que estejam abertos para receber e um dia se tornarem também. Então, é magnífico, é maravilhoso. Mas, Mário, o tempo já está quase se esgotando e tem perguntas aí, eu vou descobrir como que eu faço para salvar isso, né? Ok. E eu gostaria, né? A gente vai fuçando aí. Eu gostaria de saber quais são as suas considerações para esse momento em relação à alimentação, o relaxamento, pensamento, tudo mais. O que você aconselha? O que você tem a orientar em relação à energia Reiki e esse momento? Coisas que nós possamos estar colocando em prática, estar nos fazendo durante o dia. Como você se equilibra? Como que você está no meio desse caos, né? Ou melhor, com esse caos lá fora? Como que você recebe tudo isso? Quais são os conselhos e tudo mais a respeito desse momento que nós estamos passando? Eu vou tentar ser breve, mas não sei se... É o seguinte, nós passamos agora, na semana passada, pela a Semana Santa, né? Onde nós vivenciamos muito, e para nós aqui no Brasil, isso é uma característica, nós praticamente a maioria já nasce católico, e nós temos o sincretismo com diversas outras religiões, e onde também o Mestre Jesus está representado, a energia dele com outros nomes. Mas nessa Semana Santa, bem católica, né, bem cristã, nós tocamos uma história muito poderosa, né? Se a gente for estudar, e a gente vê isso até em filmes,
Quando esse ser magnífico chegou ao planeta, nós tínhamos uma estrela, né, chamada Estrela de Belém, sinalizando a chegada dele de diversas profecias. E essa estrela, com o tempo, na realidade, foi percebido que é um alinhamento planetário. Esse alinhamento planetário ocorreu agora, em 2020, no próximo do dia 21, 22 de dezembro de 2020. Esse alinhamento que sinalizava o mesmo alinhamento planetário que sinalizava o nascimento do Mestre Jesus, né? Mestre Jesus está muito relacionado ao Reiki, porque conta a lenda que Mikao Usui, o redescobridor do Reiki, ele queria aprender, ele queria saber como que Jesus curava com as mãos. Muito bem. Eu preciso comentar que essa era que nós estamos, ela está regida por um mestre ascenso chamado Mestre Saint-Germain. Mestre Saint-Germain, em uma das vidas dele, foi José, o pai de Jesus. Então nós temos aí Mestre Saint-Germain, Mãe Maria e Mestre Jesus. Pai, mãe e filho, representado na Trindade cristã, ok? Passamos agora por um alinhamento, exatamente o alinhamento que aconteceu naquela época em que Mestre Jesus nasceu. Na época que ele estava sinalizado para nascer, o controle do mundo ou daquela região, o reino no planeta Terra, quem dirigia, mandou assassinar todas as crianças de 0 a 2 anos, para que ele não nascesse. Porque ele vinha trazer um novo reino. Nós estamos passando pelo mesmo alinhamento e nós estamos passando por algo muito parecido que está exterminando vidas. Nós sabemos que a maioria das pessoas que hoje, jovens, crianças que estão no planeta, estão sendo sabotadas de uma forma inconsciente, até pela família, devido ao alimento, devido a todo tipo de alimento físico, emocional, mental, espiritual, que possa estar chegando a essas crianças. E isso desvirtua o que elas vieram gerar no planeta, a idade do ouro, a idade da luz, né? As crianças, vocês sabem, elas são portadoras da nova idade, da nova geração. E serão eles os herdeiros e também os manifestadores do que aquele momento significa para a humanidade. E essas crianças e os jovens, eles são, de alguma forma, eles são desvirtuados de se reconhecerem. Se tivermos pais preparados para auxiliá-los nesse despertar, eles serão como heróis, eles serão como aqueles super-heróis da humanidade, porque eles estão capacitados no veículo físico, no seu veículo emocional, na sua capacidade mental, cerebral, para ser muito mais do que nós estamos podendo ser no momento. Ok. Reiki, ele promove uma blindagem no seu sistema imunológico. Então, ele ativa o seu sistema imunológico e, possivelmente, você, de uma forma equilibrada, física, emocional, mental, espiritual, ou seja, com amor, sabedoria e poder vibrando em você, você não baixa a sua frequência no nível em que um vírus possa te pegar. Então, vamos colocar assim, que um reikiano ele está mais blindado e menos passível de baixar a sua frequência, a sua imunidade, para que esse vírus alcance a si. Ok? Então, para o reikiano, reiki-se, né? Promova, aplique-se reiki todos os dias, utilize os símbolos que você recebeu, os códigos que você recebeu, as técnicas que você recebeu. Decrete o mantra dos símbolos. Faça a técnica que você aprendeu. Muito bem. Para aquelas pessoas que ainda não são reikianas, não são sintonizadas à fonte de uma forma banda larga, vá receber essa energia de quem já transmite, de quem já recebe pode transmitir. Ok? Isso vai auxiliar
no fortalecimento da sua imunidade, que tem a ver com os seus chakras, né? Os chakras são 7 departamentos do nosso veículo físico que se expande na nossa vida também, 7 departamentos da vida que nós precisamos aprender a organizar, a gerenciar. As pessoas que não estão podendo chegar a esse momento de receber essa energia cósmica universal de alguém, não são sintonizadas, eu aconselho que elas evitem o medo, evitem se sentir culpadas, evitem se sentir com raiva, porque esses 3 sentimentos, essas 3 energias, ela baixa a imunidade, ok? Nós temos que dar o exemplo para as pessoas que não têm esse campo blindado. Nós temos que dar o exemplo. Então, é importante que quando você esteja junto com as pessoas, que você utilize máscara, porque nem todos estão capacitados, como você, reikiano, a não estar submisso a pegar esse vírus. Esse vírus, eu acredito, ele vem para realmente mexer com a nossa sociedade. Existem muitas coisas por trás dessa energética, tecnológica, vibracional, por trás dessa pandemia. Isso a gente pode trabalhar em outra live, conversar sobre isso em outra live. Mas no sentido, no momento mais importante é assim, respeite os outros, né? Que não estão tão capacitados como você. Use máscara, não faça aglomeração, respeite o seu templo, a sua casa, evite estar com muitas pessoas, porque na realidade o que existe lá fora, Alessandra, é uma armadilha, que alguns vão cair, compreende? Por quê? Porque eles não estão preparados para transcender essa armadilha. Eles não sabem que existe essa armadilha. E a armadilha é o próprio vírus. Então, nós não podemos, só porque nós temos a compreensão e temos a capacitação de transcender esse vírus, não é por isso que nós vamos dar um mau exemplo para aqueles que não estão nesse nível de energia vital que faz com que evite até pegar esse vírus de qualquer forma, devido à sua vibração, ao seu campo eletromagnético vibrar numa frequência alta. Nós temos que dar o exemplo. Então, realmente é importante a gente respeitar esse momento. Vai passar. Eu não sei se você está sabendo, Alessandra, mas nós temos uma linhagem muito grande. São milhares de reikianos formados. E nós temos alguns grupos. E nós estamos trabalhando, transmitindo reiki para todas as vacinas do mundo. Todas as vacinas estão recebendo reiki dos agentes da luz, ou seja, daqueles que querem promover a energia vital cósmica onde é necessário no mundo, no planeta. E hoje é muito importante que nós possamos transcender os efeitos colaterais de qualquer medicamento, que você sabe, quando você lê uma bula, não dá vontade de tomar, concorda? Diante de tantos efeitos colaterais. E o Reiki, ele promove desde sempre, e a Organização Mundial da Saúde sabe disso, por isso que o Reiki está em todos os hospitais, que essa energia, ela transmuta os efeitos colaterais dos medicamentos, deixando apenas ativo aquilo que é importante para o veículo, para o corpo, né? E nós podemos fazer isso com as vacinas. Porque a gente sabe que as vacinas, queira ou não queira, está sendo criada pelo ser humano que ainda gira em torno de 3 a 12% de consciência em tudo que ele faz. Então não dá para você imaginar que uma vacina seja perfeita, vai ter efeitos colaterais. E é exatamente para isso que a gente está convocando todos os reikianos do planeta para poder transmitir reiki à distância para as vacinas. E quem é reikiano nível 2 sabe como fazer isso. Existe técnica para fazer isso. Reikiano nível 3, reikiano nível 4, sabe como fazer isso.
E isso eu tenho certeza que aqueles que já estão tomando, aqueles que já tomaram, poderão reverter os efeitos colaterais que essa vacina possa ter. E é isso que a gente está vibrando e trabalhando bastante, porque ela já está espalhada no mundo. Então, nós temos que trabalhar em cima do que já acontece, ok? Uhum, perfeito. Mestre Mário, gostaria muito de agradecer você. Tem aqui muitas coisas que eu gostaria de falar da jornada iniciática, do Congresso em São Vicente, assuntos assim lindos, maravilhosos, mas já deu um tempo maior, né? A gente não caiu ainda, não sei por quê. A gente continua aqui ao vivo, eu acho, né? Que o pessoal está comentando aí. E eu ouvi dizer que o Insta, eles atualizaram. Então, quando dá uma hora, eles permitem um tempo maior. Mas você tem que ter passado por essa atualização. Talvez o seu celular não tivesse atualizado. Por isso que talvez você caiu, sei lá. Pode Mas ser, pode enfim, que bom, nós estamos com aí 20 minutos de tempo a mais, né, do esperado. Por isso que eu não te interrompi para finalizar, porque eu tô vendo que tá indo, né? Então, ser. Eu a acho que gente vai no embalo, 21 é um bom número. né? E eu 21. gostaria muito de agradecer a sua energia, a sua presença, a sua fala, as suas orientações e dizer que tem muita pergunta aí. Eu vou enviar para que você possa respondê-las. Gratidão. E quem não obteve aí as respostas, porque é muito assunto, né? Entre em contato no Insta do Mestre Mário, tem o Facebook, tem o WhatsApp. Então, tem bastante meios de vocês chegarem até Mestre Mário. Mestre Mário é professor oficial aqui da Escola de Terapeutas. Ele agora a gente parou, né, com os cursos, estamos esperando aí o reinício, né? Mas o mestre Mário ministra todos os cursos, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, Teramai, barras de Axis. Então, sigam as redes sociais do mestre Mário para que vocês possam estar por dentro da agenda, tá? Que tem muita coisa. Mestre Mário faz muito mais do que nós falamos. São muitos cursos, né, Mestre Mário? Então, vamos agora, na sequência de lives, estamos ali na fila, né, com agendamento, para que possamos fazer uma live somente de barras de axis, que é um outro tipo de trabalho, que é um outro tipo de processo terapêutico, que E que estaremos falando. complementa E, fantasticamente a vida e de um reikiano, com certeza. nossa, é demais, nossa, é perfeito. Mas aí seria um outro assunto para uma outra live, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e as perguntas o mestre Mário vai respondendo na medida do possível. Gratidão. Espero que vocês passem um final de semana maravilhoso, tenham dias felizes, tentem sintonizar nas coisas boas, minimiza o medo, que o medo, o mestre Mário falou bastante, né? O medo não é um sentimento que agrega, que ele bloqueia, que ele paralisa. E pensa que vai melhorar, visualiza a melhora, porque vai melhorar. Tá acabando, tá passando, vai ficar tudo bem. São experiências, como essa que nós passamos agora. Mestre Mário sumiu da live. Eu morri de rir. Porque nós combinamos, a gente vai se divertir, né, Mestre Mário, hoje na live? Eu morri de rir. Adianta ficar nervosa, ficar preocupada? Não, vamos rir. Né? É uma situação aí que a gente vai dar um jeito e vai ficar tudo certo. Sempre fica tudo certo, sempre fica tudo bem, tudo se alinha. É você acreditar nisso, colocar sua energia para que tudo se alinhe. E tenha fé, acredite. Então, o mestre Mário vai finalizar com uma mensagem final. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Alessandra, pela oportunidade. É sempre bom a gente ter oportunidade de falar para aquelas pessoas que a gente já conhece, como também para aquelas que a gente não conhece.
porque nosso intuito é tocar o coração das pessoas para as infinitas possibilidades que elas são. Então, eu vou deixar aqui uma dica muito interessante. É o seguinte, nós só criamos uma realidade quando a gente acredita na possibilidade da criação. Então, só cria aquele que crê. Quem crê se torna um criador. Cria, né? Então, creia naquilo que você sonhou um dia, naquilo que você gostaria de fazer, realizar. Creia e utilize essa crença, essa força, né? Que a gente chama também de fé, para ser quem você é. Seja você. Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Não existe no cosmos alguém igual a você. Imagina a sua importância. Então, seja você. Seja você. Crie a realidade. Saiba, se desenvolva. Desenvolve quem você é e mostre para o mundo quem você é. Assim, nós vamos aprimorando esse mundo magnífico, esse paraíso que nós precisamos desenvolver os olhos para olhar, né, e ver tudo o que ele porta e que também todos nós portamos. Cada um de nós é um cosmos para ser reconhecido. Ok? Então, é muito bacana estar com você, Alessandra, e bacana estar recebendo todos esses likes aí das pessoas que estão com a gente, sintonizadas com a gente. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo seu tempo, espaço, energia, e vamos co-criar um mundo melhor, com certeza, a partir de nós mesmos. Quanto mais a gente melhora a si mesmos, melhoramos tudo que está ao nosso redor. E todos também. Ok? Sim. Então, gratidão por tudo, uma boa noite para todos e um excelente dia amanhã e para sempre. Gratidão. Beijo, Lívia. Saudade de você. Sim, eu transmito. Abraço de luz. Gratidão a todos. Gratidão.